Bom dia, amores, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de ciências. Serão 2 vídeos da aula de ciências. Mas vamos fazer a nossa oração aqui para a gente iniciar a nossa aula, que temos muito assunto aqui para falar sobre ciências. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vocês vão abrir o livro na página 206. Abra o livro de vocês lá na página 206. Tem um poema. Leia o poema abaixo, o esqueleto. Esse poema é sobre o esqueleto. Fui à feira de ciências com a turma da escola. Vimos vários esqueletos, cachorro, gato, ser humano. Uma voz cavernosa surgiu, detrás de uma colchina. Eu sou vocês amanhã. Era Joãozinho, um colega. O esqueleto humano é o conjunto de ossos que sustentam nosso corpo e também auxilia os movimentos. No esqueleto encontramos cabeça, tronco e os membros. A coluna vertebral é importante. Então aqui está falando sobre o esqueleto humano. Ele é o conjunto de ossos que o que ele faz? Ele sustenta o nosso corpo. E todos correram assustados. O professor chamou a turma e deu explicações sobre o esqueleto. Aí vem a primeira questão. Sublinhe no poema uma importância do esqueleto para o corpo humano. Então, qual é a importância do esqueleto para o corpo humano? Vocês vão circular essa parte. Sustenta o nosso corpo, auxilia os movimentos. Sustenta o nosso corpo, auxilia os movimentos. Então, é uma parte importante do esqueleto para o nosso corpo. Ele sustenta. Imagina o meu corpo aqui sem esqueleto, como que não ia ser? Não iria ficar em pé. Por isso que fala que sustenta o nosso corpo. A segunda, circulem no poema as partes do esqueleto. Aí vocês vão circular as partes do esqueleto: cabeça, tronco, membros, coluna vertebral. Circulem aí, cabeça, o tronco, membros, coluna vertebral. Vocês vão circular isso aqui, gente. A terceira, de acordo com o texto, por que somos chamados vertebrados? Porque lembro lá dos invertebrados e dos vertebrados. Invertebrados porque não possuem coluna vertebral. Então, por que possuímos a coluna vertebral? Essa é a resposta. Quarta, por que você acha que Joãozinho disse: eu sou vocês amanhã? Fazendo a brincadeira de como se fosse o esqueleto falando, gente. Por que vocês acham? Bom, gente, ele é nós amanhã porque quando nós não estamos mais vivos, a gente morre, acaba que tudo que tem no nosso corpo vai se decompondo. E aí que é a parte de fora, por exemplo, a nossa pele vai se decompondo e vai sobrando o quê? Realmente o esqueleto. Por isso que ele falou que é eu sou vocês amanhã. Aí lá na página 207 fala: de acordo com o poema, temos um esqueleto formado por vários ossos. Para perceber a presença dele, converse sobre as questões a seguir. O que ajuda a manter o formato do seu corpo? Os ossos, gente. Ele ajuda a manter o formato do nosso corpo. Apalpe os dedos de uma de suas mãos e o pulso e o cotovelo. O que você pode perceber? Então, vamos lá. Os dedos, o pulso e os cotovelos. O que a gente sente, gente? O que nós estamos sentindo no momento que nós apertamos? Apertem aí, o que vocês sentiram nesse momento? Então, a gente percebam que quando a gente aperta, a gente sente partes rígidas, ou seja, partes mais duras do nosso corpo, não é mesmo? Olha aqui. Aqui os nossos dedos são partes mais duras, não é? Isso que seria? Faz parte dos ossos?
ou não. Então, ao responder as questões anteriores, você provavelmente deve ter percebido que em seu corpo existem estruturas rígidas que o sustentam e ajudam a manter o seu formato. Essas estruturas são o que, gente? Os ossos, que compõem o sistema esquelético do corpo humano. Então, os ossos, eles compõem o sistema esquelético, ou seja, compõem o esqueleto. O esqueleto é formado por conjunto de ossos. O conjunto de ossos do nosso corpo forma o esqueleto. Além de sustentar o corpo e ajudar a manter seu formato, o esqueleto auxilia na proteção dos órgãos e na movimentação do corpo. Veja a seguir alguns ossos que fazem parte do esqueleto humano. Então, o esqueleto ajuda a proteger os órgãos internos, os órgãos de dentro do nosso corpo, e ele permite também faça com que nós nos movimentos, conjunto de ossos. Temos o esqueleto humano de frente, o que temos aí o crânio, a mandíbula, costela, a una, rádio, falanges, temos o externo, húmero, fêmur, tíbia e fíbula. Ossos esses todos importantes, gente. De costas, nós temos o que? A coluna vertebral. E é por isso que nós somos vertebrados. Lá na página 208, fala o seguinte: redução do número de ossos. O esqueleto humano começa a ser formado durante o período da gestação. Então, quando nós estamos na barriga da mamãe, o esqueleto humano ele já começa a ser formado. No entanto, quando nascemos, nossos ossos ainda não estão completamente formados. Então, quando a gente nasce, nossos ossos ainda não estão completamente formados. O esqueleto humano ele é formado por aproximadamente 350 ossos ao nascermos. Olha só a quantidade. Ao nascermos, ele tem essa quantidade, 350 ossos. Conforme crescemos e nos desenvolvemos, o que acontece? A formação dos ossos se completa. Nesse processo que se estende até cerca de 25 anos. Então, até os 25 anos, os ossos a formação dos ossos aí está acontecendo, se completa. Muitos ossos se unem a outros. Assim, a quantidade de ossos do esqueleto humano é reduzido para 206. Então, de 350, quando esses ossos se reúnem com outros, é diminuído para 206. Olha só como diminui. Aí tem o sacro, se localiza no final da coluna vertebral e é formado pela união de 5 ossos, chamados vértebras sacrais. Quando a pessoa tem entre 25 e 30 anos de idade, essas vértebras se unem completamente. Então, observe aí, elas vão se unir até os 30 anos. E agora, gente, nós vamos falar sobre os cuidados com os ossos. Que tipos de cuidados nós devemos ter com os ossos? Mariana caiu de bicicleta e começou a sentir dor no antebraço. Preocupado, o pai dela a levou ao hospital, onde fizeram o quê? Onde fizeram alguns exames. Vejam um deles. Aí, tem aí, gente. Os ossos é quando acontece alguma coisa com a gente, aí nossos ossos, quando acontece algum acidente, por exemplo, conosco, é necessário a gente fazer a radiografia para perceber. Na radiografia percebe como que os nossos ossos estão, seja qualquer parte do nosso corpo, é muito importante. Então, quando quebra ou fratura alguma parte do nosso corpo, vai diretamente nos ossos. E quando esses ossos ficam com essa fratura, é perceptível. Eu já citei para vocês um exemplo do meu dedinho, não é? Observe como o meu dedinho, esse aqui é diferente desse aqui. É totalmente diferente, não é mesmo? Então, esse dedinho aqui, o que aconteceu? Caiu, eu acho que alguns estavam na sala, vocês me perguntaram que eu com o meu dedinho. E então eu empurrei, caiu algo embaixo do guarda-roupa e eu fui levantar o guarda-roupa. Não façam isso, tá, amores? Fui levantar o guarda-roupa com uma mão. Enquanto eu puxo, o que aconteceu? Enquanto eu puxo o que caiu embaixo do guarda-roupa,
o guarda-roupa deslizou da minha mão, que estava segurando, e caiu em cima do meu dedo. E olhem só, fraturou. Quebrou, professora? Não quebrou, só fraturou, o braço o dedo, aliás, teve que ficar imobilizado por alguns dias, porém ficou deformado. Se vocês perceberem, não é igual a esse dedinho aqui. Então ele é o que? É diferente, não é? Olha, dá para perceber aqui. Então, gente, olha, a pequena curvatura, dá para perceber. Então, nós temos que ter cuidado com tudo, qualquer coisa que a gente vá fazer, nós temos que ter cuidado, devemos. Aqui foi em meu dedo, se fosse, tem algumas outras partes do nosso corpo, que se acontecer esse tipo de coisa, faz com que a gente não consiga mais andar. Faz com que a gente não movimente mais os braços, por exemplo. Então é importante que nós tenhamos esses cuidados, porque normalmente a gente correr também leva queda em cima do braço, acaba quebrando o braço, fraturando o braço. Então nós temos que ter cuidados, amores. Porque isso aconteceu, foi o osso, foi o osso. E aí foi feito realmente esse exame aqui do meu dedinho e mostrou ele com essa leve fratura aqui que teve. Então, amores, mas hoje dói, no momento doeu muito e dói muito quando nossos ossos, acontece alguma coisa com eles. Dói muito, quem já sabe, caiu, sabe o quanto a dor é ruim, o quanto incha, o quanto a gente passa tempos para poder melhorar. Ficou pior, então meu dedo ficou pior que isso aqui ficou ótimo, mas ele ficou bem deformado. Dói quando o médico vai colocar no lugar, é uma dor terrível. Então é necessário que tudo que a gente vai fazer tenha esse cuidado, certo, amores? Então aqui nós estamos falando do cuidado. Alguns acidentes, como o que ocorreu com Mariana, podem fraturar os ossos do corpo, ou seja, quebrá-los, tá? Pode fraturar os nossos ossos. E lá na página 209 tem o seguinte: as fraturas ósseas em geral podem ser reparadas. Foi o que aconteceu com meu dedo, foi reparado, meu dedo movimenta. Não ficou só essa deformação aqui, mas ele continua movimentando. E essa deformação aqui ficou provavelmente porque quando foi imobilizado era para me deixar a quantidade de dias corretos, que seria um mês que o médico disse que tinha que deixar. Porém, eu tirei antes, achando que não estava doendo, tirei antes. Então, quando ele foi imobilizado, era para ele ter voltado normal, igual o outro. Não voltou por falta de outro cuidado que eu tive. Então, de outro cuidado que eu não tive, aliás. Então, é interessante que quando o médico falar, não mexa, não faça isso, a gente possa também obedecer, para que não fique assim, fratura visível no nosso corpo. Então, o tratamento dessas fraturas depende do tipo de lesão. Muitas vezes a imobilização, olhem só que eu dei o exemplo para vocês, a imobilização da parte fraturada faz parte do tratamento. Foi o que aconteceu com o meu dedo. O médico imobilizou com um ferrinho, depois colocou vários curativos e disse que eu tinha que ficar um mês. Eu fiquei somente 15 dias, por isso ficou desse jeito, gente. Então, para isso, utiliza-se gesso. Então, foi colocado gesso, colocado um ferrinho em cima do meu dedo e foi imobilizado, mas eu não aguentei. Então, muitos acidentes que resultam na fratura dos ossos podem ser evitados. Para isso, precisamos ter alguns cuidados. Aí vamos os cuidados que nós devemos ter, amores, com os nossos ossos. Não deixe brinquedos ou outros objetos espalhados pela casa, porque enquanto fica espalhado pela casa, a gente escorrega neles, gente. Utilize os equipamentos de segurança, como joelheiras, tornozeleiras, cotoveleiras e capacetes ao andar de bicicleta, sempre que a gente procura utilizar isso. Utilize calçados e não ande em pisos molhados, pois ficam escorregadios, o que pode causar acidentes. Então, pode causar acidentes aí, outro risco, gente. Para evitar fraturas, além desses cuidados, devemos manter os ossos saudáveis e fortalecidos. Podemos fazer isso, por exemplo, praticando atividade física,
e tendo uma boa alimentação, tendo uma alimentação saudável. Quando nós temos alimentação saudável, então a gente consegue manter os nossos ossos saudáveis. Lembrando que a alimentação é muito importante. Então a prática de atividades físicas ajuda a fortalecer os ossos e os músculos e assim a evitar fraturas. Muitas dessas atividades podem ser realizadas em grupos e ao ar livre. No momento não está sendo possível em grupo com pessoas que a gente não conhece, só com as que convivem com a gente, mas em breve isso vai acontecer. Muitas dessas atividades podem ser realizadas em grupo, ao ar livre, porque torna a sua prática mais divertida. E a ingestão de alimentos ricos em cálcio, como leites, verduras, legumes, verde escuro e sardinha, ajuda a manter os ossos também saudáveis. E aí, amores, vamos lá para a página. A página 214. Lá na página 214 nós vamos falar de quê? Na página 214 a gente vai falar sobre as articulações. O que seriam essas articulações? Então, articulações. Observe o exemplo ao lado. O que as pessoas estão fazendo? Olhem só esses movimentos, gente. Elas estão jogando capoeira. Como você estudou o esqueleto, é formado por vários ossos. Em sua opinião, como esses ossos se unem uns aos outros? E aí, gente, como que os nossos ossos... Lembram que os nossos ossos, eles são unidos? A capoeira é uma importante forma de expressão cultural. Valorize e respeite as diferentes culturas. Devemos valorizar. Podemos realizar diversos movimentos com o corpo, flexionando muitas de suas partes. Isso é possível graças às articulações do corpo. Onde ficam essas articulações, professora? As articulações são pontos de contato entre os ossos e entre ossos e cartilagens. As articulações unem os ossos, permitem que o corpo realize os movimentos. Então, articulações, elas unem os ossos em nosso corpo e permite que o corpo se movimente. Aí temos a articulação do punho, aqui, olha aqui, a do punho. Temos a articulação do joelho, observe o joelho de vocês. São esses ligamentos aqui que tem, gente. A articulação do tornozelo, liga o pé até a perna. Tem a articulação do ombro, olhem só, do ombro. A articulação do cotovelo, articulação do quadril e representação de algumas articulações, a representação aí. Então, amores, a articulação, ela une os nossos ossos uns aos outros. Então, aqui é o meu braço, não é? E aqui, olha, a articulação está ligada essa parte aqui com essa. Se não tivesse essa articulação, seria possível a gente se movimentar assim? Não seria possível, gente, a gente fazer esses movimentos. Já pensaram se fosse tudo igual aqui? Se não existisse essa articulação, não teria como nós movimentarmos nossos braços. Olha só, quando eu movimento, é como se fosse uma pecinha, não é? Uma pecinha, lembra das pecinhas dos robôs? É como se fossem as pecinhas que faz o robô movimentar o braço. No caso, nós não somos robôs. Então, olha só, movimento. Se não tivesse isso, gente, nosso braço ficaria duro. Ou assim, ou parado. Não levantaria. Olha só, tenta ficar assim duro. Tenta endurecer o braço aqui, enrijecer o braço para vocês perceberem. Não conseguimos nos movimentar. Então, olha, as articulações servem para isso. Olha a articulação do dedo, ó, a articulação une essa parte do dedo com essa, permite com que o dedo faça com que o dedo se movimente. Do pulso, liga a mão ao braço também, olha aqui, olha. Todos eles são ligamentos que nós sentimos, não é coisa estranha, é coisa que nós mesmos sentimos. Então, amores, do joelho, vamos movimentar aqui. A mesma coisa, articulações, elas ligam um osso ao outro e permite que a gente faça os movimentos. E nós temos os tipos de articulações. Temos articulações, vamos conhecer os movimentos que algumas articulações do corpo nos possibilitam realizar. Para isso, repita os movimentos mostrados. A articulação da coluna vertebral. Vamos movimentar? Olhem só.
Ó, permite com que a gente se movimente. A articulação do quadril permite com que a gente caminhe. Se nós não existisse essa articulação, nós não conseguiríamos caminhar. Em qual das situações você conseguiu realizar movimentos mais amplos? E aí, qual você conseguiu realizar melhores movimentos? Como você deve ter percebido, os movimentos realizados pelas articulações do quadril são mais amplos que os movimentos realizados pela articulação da coluna vertebral. Então, os movimentos realizados pelo quadril, gente, são mais amplos. Isso ocorre porque as articulações, elas são diferentes uma das outras. Então, nossas articulações não são iguais. As articulações aqui dos quadris da gente, do quadril da gente, aliás, são diferentes. As articulações móveis, elas possibilitam o quê? A realização de movimentos amplos. Exemplo, a articulação do quadril. Vamos fazer assim com a perna, levantar, observe. Então, são móveis. As articulações semimóveis possibilitam a realização de movimentos poucos amplos. Exemplo, a articulação da coluna vertebral. Então, é poucos amplos. As articulações imóveis não se movimentam, não possibilitam a realização de movimentos. Exemplo, a articulação dos ossos do crânio. Então, não permite os movimentos, que a gente realize tais movimentos. E lá na página 216 temos cuidados com a coluna vertebral. A coluna vertebral precisa de alguns cuidados. Mas quais são esses cuidados? Que cuidados devemos ter com ela? Para manter a saúde da coluna vertebral é preciso ter alguns cuidados com a postura durante a realização das atividades do dia. Então, gente, olhem só, mochila nova, Antônio. Sim, a mochila antiga estava prejudicando a minha coluna vertebral. Quando nós colocamos muito peso nas costas, ela faz com que a gente fique, esse peso, no caso a mochila, faz com que a gente fique assim, gente. E com o tempo a nossa coluna vai o quê? Com o tempo a nossa coluna ela vai apresentando problemas. A mochila de Luísa tem algumas características que ajudam a prevenir problemas na coluna. E aí vamos lá, a mochila dela, gente. Alças largas e acolchoadas não comprimem o ombro de Luísa. É preciso em cada ombro para distribuir, é preciso usar as duas alças em cada ombro para distribuir igualmente o peso, não usar só desse lado ou desse. Parte que fica em contato com as costas de Luísa é acolchoada e resistente. Isso protege o corpo dela contra objetos que estão dentro da mochila. Aí tem a faixa na cintura, mantenha a mochila, observem só, toda mochila tem essa faixa, gente. Então, a mochila em contato com as costas ajuda a distribuir o peso uniformemente também. A mochila de Luísa fica posicionada cerca de 5 centímetros acima de sua cintura. Então, é todo esse cuidado, principalmente quando criança, os riscos de fraturar são maiores. A mochila de Antônio é diferente da mochila de Luísa, mas também ajuda a prevenir problemas na coluna vertebral. A mochila de Antônio apresenta tamanho e altura adequados, assim ele não fica abaixado, não precisa ele se abaixar. Enquanto puxa a mochila, ele mantém uma postura adequada. As mochilas devem ser leves, por isso carreguem no máximo 10% de massa de seu corpo, que é o peso, para não prejudicar a sua coluna vertebral. Além de utilizar mochilas adequadas, é preciso se sentar corretamente para evitar problemas na coluna vertebral. Observem só, falo muito isso com vocês em sala de aula. Em sala de aula, ao se sentar, devemos encostar as costas por completo no assento. A altura da mesa deve ser adequada para que seja possível apoiar os braços nela, formando um ângulo de 90 graus. Os pés devem ficar apoiados no chão. Além disso, é preciso que as pernas fiquem em um ângulo de 90 graus. E aí está a postura, gente, como deve ficar. Por isso, quando eu percebo alguém sentando assim na cadeira, de qualquer forma, eu peço para que fique na postura correta. E a mesma forma até quando a gente fica em pé. Ó, se eu ficar assim, se eu ficar de todo jeito,
vai doer minha coluna. Agora, se eu ficar assim, observem como mudou a minha postura. A falta de cuidados com a coluna vertebral pode causar dores e alterações na curvatura normal da coluna. E aí, olhem só, gente, representação da coluna vertebral com lordose, representação da coluna vertebral com escoliose e representação da coluna vertebral com cifose. Aí são os possíveis problemas que podem acontecer com a nossa coluna, gente. São os problemas que podem acontecer com ela. Então, nós devemos ter todos os tipos de cuidado. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Vamos para o nosso próximo vídeo da aula de ciências, tá bom, amores?